mais um episódio do Medicast e hoje eu tenho como convidado o Dr. Carlos Galia, que é um cirurgião especialista em cirurgia do quadril, e eu quero dizer que eu estou muito feliz que tu está aqui comigo hoje, Galia. Muito contente. Obrigado, Mary. Eu estou muito feliz também, te agradeço. Fiquei bem empolgado com a ideia e bem grato pela tua lembrança, pelo teu convite. Porque eu repetido sempre no início do podcast que isso aqui tem um propósito, né? Que é trazer experiência de médicos para outros médicos, contando um pouco da sua trajetória, da sua vida, enfim, e para os pacientes também saberem o que tem por trás daquele médico que às vezes está pensando só no tratamento, né? Na cirurgia, mas tem muita coisa atrás. Então, eu acho que esse propósito estou realizando e é muito gostoso passar por isso. Mas sem vocês, junto comigo, ele não acontece. Então, eu te agradeço pelo teu tempo de estar aqui comigo. Obrigado. E agora eu vou contar para as pessoas um pouquinho quem é o Dr. Carlos Galia, que eu estava brincando assim, ó. É um currículo grande, é chefe de um monte de coisa. Então, vou começar contando assim, ó. O Galia, ele possui graduação em medicina pela URGS, mestrado e doutorado pela URGS, é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da URGS, sempre vinculado à URGS, né? Professor do Programa de Pós-Graduação de Cirurgia, vinculado também à URGS, médico do Grupo de Cirurgia do Quadril do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas, chefe também do Serviço de Ortopedia do Hospital Moinhos de Vento. É coordenador do Grupo de Pesquisa em Quadril, Biomateriais e Banco Multitecidos, pelo CNPq. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, membro da Associação Brasileira de Ortopédica de Osteometabolismo, membro fundador da Association Latino-Americana de Bancos e Tecidos e já foi presidente da Sociedade Brasileira de Quadril. Chefe de um monte de coisa. Chefe de um monte de coisa. Só que não é chefe em casa, né? Não, em casa a gente não manda muito. Não manda muito. Então, mas obedece. Então, assim, ó, com esse currículo todo, eu tenho muita felicidade de estar te recebendo aqui, tá? E eu vou convidar as pessoas, assim, ó, para curtirem esse episódio, se inscreverem no canal, seguirem o nosso Instagram, e a gente vai procurar fazer um bate-papo bem descontraído, mas contar um pouquinho quem é o Dr. Galia. Dr. Galia, que muita gente admira e que eu queria saber por que começou a fazer medicina, o que te trouxe depois para a parte de ortopedia e mais especificamente, né, para o quadril. Me conta como é que foi essa ideia de começar a fazer medicina. Bom, a minha primeira faculdade, ela começou em 1980. Eu fui fazer veterinária na URGS. E estava no segundo ano e eu achava que algumas coisas não estavam de acordo com o que eu... A gente estuda muito na veterinária, é um curso muito puxado. E naquela época, diferente de hoje, tu não podia aplicar muitas coisas que tu aprendia porque tinha as coisas econômicas, que de certa forma até hoje tem, nos grandes animais, sobretudo. Então, estudava, chegava na hora, isso não vale a pena, porque o animal custa menos do que o tratamento, né? Não tinha essa coisa dos pequenos animais, dos pets, né, de se tratar como hoje, que tem especialidades em tudo. E aquilo começou a me dar um certo desânimo. E eu saí um dia de carro, de noite, pensando sobre o que eu ia fazer na vida. Nessa época eu tinha 18 anos. E aí eu já estava pensando na medicina. Eu passei em frente ao Hospital de Clínicas, às 11 horas da noite, tudo iluminado. Eu disse, puxa, aqui, imagina essa hora da noite, tudo iluminado, as pessoas devem estar trabalhando, devem estar... E aqui, com certeza, não tem esse viés econômico de que alguém não vale a pena. Então, aqui tu vai estudar e tu vai exercer.
E naquele momento eu resolvi fazer vestibular para medicina. Isso foi em 81. Eu tinha então cursado 80 e 81. Uhum. E em 82 eu entrei na faculdade de medicina. Isso foi o último ano que pôde cursar as duas faculdades juntas. Daí tu ficou fazendo veterinária e medicina Aí eu fiquei junto. fazendo as duas juntas. E que era uma loucura. Era Só imagino. sei lá, 70 horas por semana. E tinha colisão de horários, saía correndo de um lado para outro. E aonde que eram as faculdades? Eram longe? Uma é lá na veterinária, lá Lá na no bairro agronomia? Agronomia, né? Meu Deus. E a medicina no centro, Aham. né? Que era ali no Biociências. E eu sempre ouvi muitos dos meus professores, eu gostava de vários professores. E na veterinária eu tinha um professor Joaquim, que era de doenças infecciosas, e ele sempre me dizia, acho que tem para medicina, acho que é legal, mas a gente nunca abandona o que conquista. Então termina a veterinária. E foi o que eu fiz. Eu terminei a veterinária e depois, mais 3 anos, eu terminei a medicina. Então eu fiz as duas concomitantes. Então tu é formado em veterinária Sim, e medicina. eu sou veterinário e médico. Que incrível isso. E deve ter aproveitado muito do conhecimento de Muito, veterinária muito, para medicina. muito. Sabe que eu, na veterinária, então, naquela época, eu já gostava de ortopedia. E eu tratava os pequenos animais, cachorro, que hoje não chama pequenos animais, chama pet. Sim. Eu fazia a parte ortopédica, então eu era especialista naquela época na veterinária. Só que não se ganhava com isso. Diferente de hoje, que hoje existe esse apelo. Então eu certamente no Brasil fui o primeiro a fazer uma prótese de quadril num cachorro. Isso em 84, 85. Não existia. E nós aqui achamos, eu ia atrás de um cara que podia fabricar uma prótese, então eu ia atrás de um metal, atrás do polietileno. Como era difícil na época, era tudo, né? Era tudo muito. E depois nós publicamos isso, nós apresentamos num congresso 11 cachorros com prótese de quadril. Bom, daí tu já estava bem inclinado a fazer a especialidade da ortopedia e traumatologia. Quando eu entrei na medicina, em 82, eu já queria ortopedia. Já tinha decidido. Já tinha decidido. E aí, o meu pai, em função do Grêmio, ele conhecia o Marchek. Porque o pai sempre dizia, se tu quiser fazer medicina, ser ortopedista, o que tu quiser, e trabalhar no Grêmio, tu vai fazer as tuas custas, não as minhas. Porque eu nunca vou te ajudar a entrar aqui, tu vai fazer estágio como todo mundo. Teu pai, naquela época, já era presidente o pai da diretoria. Sim, já era da diretoria. Ele ia ser vice-presidente de futebol. Uhum. E aí eu disse, não, eu nem quero trabalhar no Grêmio, em qualquer clube, mas eu queria que tu falasse com o Marchek para ele me conseguir um estágio no Clínicas, que eu estou entrando na medicina. Isso eu faço, não tem problema, desde que tu vá lá e faça direito. E aí no primeiro ano eu estava dentro da sala de gesso da ortopedia. Naquele prédio que aquela vez tu passou de madrugada prédio, e disse, eu vou trabalhar aqui. Exatamente. Que legal, né? Exatamente. E aí o Marchek me recebeu super bem, eu entrei naquela loucura da sala de gesso do Clínicas, que é até hoje, que tu atende 100 pacientes numa manhã. Eu já entrei naquela sala de gesso, é apavorante, né? É apavorante. Hoje parece mais apavorante, naquela época era mais romântica a medicina, né? Aquilo tu fazia, os pacientes que marcavam, que não marcavam, e que era o funcionário do hospital, tu mandava todo mundo para lá e tu dava um jeito de terminar o dia até às 4 da tarde, 5 da tarde, começava às 8 da manhã, e tu atendia um monte de gente. Um monte de gente. E eu, como aluno, comecei a acompanhar aquilo. E o Clínicas dá uma bagagem enorme, né? Porque o volume que ele tem... É uma coisa impressionante. Para todas as especialidades, né? Impressionante. Naquela época, a gente tinha grandes professores, que era o Marchek, o Macedo que é o meu guia até hoje, né? O Macedo é um cara que deu toda a minha formação do quadril. Eu fiz com ele, então eu digo que 90% do que eu sei foi com o Macedo, os outros 10% foi na Casa de São Paulo,
lá com o professor Emerson Ronda, o doutor Rudelli, bastante em Passo Fundo, com o doutor Milton. Mas isso tudo está dentro dos 10%. O resto foi o Macedo Como é quem me importante o ensinou. médico ter um mestre, né? Ter Não tem dúvida. Isso é a alguém coisa para se mais guiar, né? importante. E um cara como foi o Marchek comigo, como foi o Macedo. Ele nunca tinha uma coisa errada para o Macedo. A gente fazia uma cirurgia, ele olhava o raio-x, tu sabia que não estava tão bom. Ele nunca fez uma crítica contundente, entendeu? Ele sempre dizia, não, tá bem. Se der algum problema, a gente resolve. Então, tu sempre tinha ali uma salvaguarda, tu entende? Que tu sabia que tu podia contar. Isso te dava segurança dos alunos, Isso né? dá segurança Porque para se tu todo tem mundo. alguém que só te critica sem ser construtivo, Te poda. te poda e Te daqui a poda. pouco tu não te sente à vontade numa hora que Exatamente. precisar. Então, eu era aluno vendo isso, né? E depois eu vivi isso como residente e depois como... E hoje, tu como chefe desses serviços, tu deve ter aprendido muito com eles para ser chefe também, porque não é a mesma coisa ser médico e ser chefe, né? Não é a mesma coisa. Não, Tem que ser líder também. com certeza, o que eu exerço nas chefias que eu tenho hoje, eu aprendi com eles. Obviamente que tu vai moldando as coisas aos tempos e ao teu perfil, e a tua característica, a tua personalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vem se moldando há 42 anos. É uma história, né? É uma história. E o Hospital de Clínicas, ele é uma referência Eu acho que isso é uma referência. no Brasil e até fora do Brasil, na É. parte da ortopedia, né? Eu acho que isso é uma referência. Como é que está hoje a ortopedia? Como é que tu enxerga hoje a ortopedia e a própria especialidade? A cirurgia do quadril, ela não chega a ser uma especialidade, né? Não, Ela é uma área de atuação. Isso, ela não é considerada especialidade, ela é uma subespecialidade. A única especialidade na ortopedia, eu acho que é cirurgia da mão e coluna, se não me engano. As outras são subespecialidades, né? O Clínicas é muito bem visto, né? Aliás, a ortopedia gaúcha é muito bem vista. A gente tem aqui Clínicas, Santa Casa, PUC, Independência. A gente tem diversos centros que foram grandes formadores. Então, essa minha geração, que já não é tão nova, mas ia um pouco abaixo, aí, 10 anos menos, todos esses somos oriundos ou do Clínicas, ou da Santa Casa, ou da PUC. É o que eu digo, né? É incrível como o Rio Grande do Sul é um polo de bons médicos. É um polo de bons médicos. Não tem nenhuma dúvida, isso eu digo, né? Na cirurgia do quadril, eu digo, olha, tem muito cirurgião bom. Não precisa ir para fora para se tratar hoje em dia. Não precisa, hoje a gente tem todo o recurso, né? Não precisa. O que eu posso falar pela ortopedia, pelo menos, eu tenho certeza que não. E hoje na ortopedia, né, especificamente na cirurgia do quadril, tem uma evolução muito grande, né? Evolução de tratamento, de técnicas cirúrgicas. Eu como leiga, imagino isso, trabalho com alguns médicos cirurgiões na área da ortopedia, mas eu vejo que a evolução de próteses, de materiais, de robótica, está tudo acontecendo muito rápido, né? Está acontecendo muito rápido. É bem verdade que eu sempre digo o seguinte sobre prótese. A prótese boa não é a moderna, né? A prótese boa é a que já tem tempo de segmento. Por quê? Porque a prótese moderna, por mais testada que ela seja em laboratório, tu não sabe clinicamente qual vai ser a resposta dela. Daqui 20 anos. Ou daqui 5. Ou daqui 10. Aham. Entendeu? Se for daqui 20, tá bem, a gente até tá empatando. Já houve casos, mais do que um, de grandes empresas internacionais colocarem lá um polietileno, que é o top, testado, isso aqui vai ser para toda a vida, e depois fazer um recall 5 anos depois com um monte de falha. Então, isso existe. Então, eu acho que, falando em prótese,
tu tem que dar o tempo de segmento. Ó, essa prótese aqui tem 20 anos de segmento, ou 25, ou 30, ou 40. E a gente sabe como ela se comporta. Claro, mas só com tempo Entende? para poder saber Só com isso. tempo. Não existe de outra Só com forma, tempo. porque a experiência em laboratório é completamente diferente do que a experiência dentro do corpo humano. Totalmente. Totalmente, né? E dentro da especialidade, pelo que eu vejo, assim, tu sempre foi um inovador e um curioso, né? Sim. E daí, me conta um pouco sobre o enxerto que tu desenvolveu. Sim. Me explica um pouco isso, não sei nada disso. O enxerto ósseo liofilizado. E aí a veterinária me ajudou, porque linkou o enxerto bovino. Uhum. Né? Então eu conhecia muita gente na veterinária que me ajudou muito nesse projeto, nesse desenvolvimento. Mas o que acontecia? Eu, residente de primeiro ano, e eu já acompanhava o Macedo. E eu vi o Macedo fazer as revisões de prótese, as trocas de prótese, com grandes perdas ósseas, e eu vi ele penar que não tinha osso. Não tinha os bancos de ossos como hoje. A gente tinha E isso é a troca de prótese quando venceu a Quando prótese, falha e tem que ser trocar. A pessoa vai fazer uma outra vai cirurgia. fazer outra cirurgia, mas é o que eu digo no consultório. Não é aquele paciente do consultório que tu acompanha anualmente ou a cada 2 anos, e quando chega lá no 20º ano, 22º, começou um desgastezinho, e tu diz, olha, é adequado que se troque essa prótese nesse momento. Aí tu tem uma cirurgia relativamente simples, que é tirar um componente, botar outro. Agora, muitas vezes o paciente que não tem essa assistência, ele coloca uma prótese, ela falhou com 10 anos, aí o hospital que ele operou não atende mais o SUS dele, mudou o corpo clínico, de imagem, nunca mais acompanhou. Nada. E quando ele chega para um atendimento num hospital de ponta, como é o Clínicas, como é a Santa Casa, a perda óssea desse paciente, ela é enorme, porque a prótese falhou e ela começou a articular, ao invés de ser o metal com polietileno, ou a cerâmica com polietileno, é metal com metal, e forma um debris, que a gente chama, terrível, que come osso. Então, nos hospitais públicos, tem casos muito, muito graves. E deve ser bem seguido isso, né? Deve ser uma coisa toda semana. Aparece muito. Toda semana. A gente pode fazer isso todos os dias, se quiser, porque teria teria volume para fazer. O que é muito triste, né? E eu vi o Macedo se batendo lá com uma cabeça de fêmur que tirava de outra cirurgia, fazia um screening que era permitido na época, com uns testes de hepatite, HIV, enfim, mas não era um banco e não tinha quantidade de osso. E eu recebi de um residente, e eu me interessava muito pelo enxerto, e um residente, o Deben, um dia ele chega para mim e diz, eu tenho um artigo aqui de uma revista japonesa que fala sobre osso liofilizado. Não sei o que é, mas se tu gosta de enxerto, dá uma olhada nisso. E eu olhei aquilo e disse, os caras aproveitam o osso, porque eu podia pegar qualquer osso, humano no caso, e tu fazia um processo inteiro em cima dele, de desengorduramento, descelularização. Então, tu limpava aquele osso e depois submetia à liofilização. E eu fui tentando fazer aquilo que o artigo japonês descrevia na técnica, mas não conseguia reproduzir um produto final de qualidade. E aí eu fui mexendo. Então, eu fui acrescentando álcool, acrescentando hipoclorito, acrescentando água oxigenada. Tentativa e erro. Até que eu achasse, olha, aqui tá legal. E aí eu comecei a liofilizar o osso humano, que é o que era descartado do nosso mini banco de ossos,
porque tinha lá um cultural positivo, eu liofilizava. E a gente começou a usar e começou a ter bons resultados. Olha, está indo bem. Que legal isso. Aí eu pensei, bom, mas vem cá, se o osso humano serve, será que o bovino não serve? Porque daí tu teria uma fonte ilimitada de osso. Sim. Né? E aí eu comecei os testes. Aí eu consegui preparar um material que ficasse visualmente legal. Tá, mas ele é visualmente legal. Tá, vamos fazer testes mínimos, pelo menos, de biocompatibilidade. Então eu fazia lá teste de laboratório, pegava o osso, botava em subcutâneo de ratinho, ia para patologia, e assim foi indo, até que a gente tinha um mínimo de segurança para utilizar num paciente, e a gente utilizou no paciente. E deu certo. E deu certo. Como deve ser bom isso, quando dá certo. Mas isso é bom hoje, mas lá na época era um estresse contínuo, né? Porque Sim. dizia, pai, se eu estiver fazendo mal para o paciente, e se isso der uma reação, e se, claro que nós tínhamos um projeto de pesquisa muito bem embasado. E por isso que tem que estar num centro que possa fazer. Não tem dúvida. Não, tu tem que ter primeiro, tu tem que ter um cara como o Macedo te dando o amém, tu tem que ter um hospital de clínicas, ou outro, obviamente, hospital de clínicas te dando a proteção de uma instituição de peso, né? E tu tem que ter... Tem que ter uma estrutura completa. E tem que ter coragem e, assim, saber o seguinte, eu estou fazendo pelo bem isso aqui, eu não tinha nenhum interesse. Mas a ciência é assim, né? A ciência é assim. Não Pelo menos a ciência purista é assim. É. E aí depois, aí quando começou a coisa a andar, a gente começou a fazer outros testes, aí sim, laboratórios mais requintados, aí eu chamei pessoas que são muito mais habilitadas do que eu para dizer o que precisa, e era microscopia eletrônica, e era testes com animal de laboratório, e aí é o seguinte, olha, o osso... Deu certo. Deu certo. Daí tu publicou. Aí já tinha saído várias publicações. Sim. Nesse meio tempo, eu tinha 30 e poucos anos. Que bárbaro. Tu apresentava num congresso, riam de ti, porque tu era um guri. Sim. Né? Então tu ia, mas nunca com maldade, né? Sim, sim. As pessoas riam porque hoje, exatamente, que hoje são meus amigos, né? Mas que na época diziam, lá vem o paciente depois não fica mugindo. Não fica mugindo. Não, o cara fica todo mundo normal. E isso foi sendo uma bandeira que eu carreguei durante 20 anos. E hoje se usa? Hoje se usa. E hoje eu acho legal hoje que até professores mais assim, super experientes, assim, né? Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, eles sempre trazem um caso, e claro, eu vou estar ali, eles gostam de mostrar um caso de revisão de prótese que eles usaram o enxerto. Então, o enxerto tem nome hoje comercial, mas eles não usam. Eles dizem, isso aqui é um enxerto do Galia. Aí eles mostram os casos, e é uma coisa hoje que se usa no Brasil inteiro e até em outros países. E assim se consumiu hoje 27 anos do primeiro enxerto implantado. E quase 30 do início da ideia. Incrível, né? Que legal isso. Isso é um troço muito, muito bacana. Que até hoje a gente está publicando trabalho. Aí o pessoal das outras subespecialidades, o pessoal do ombro, sim, eu estava pensando joelho, nas outras áreas, né, que precisa. Da odonto, assim, odonto comprou a ideia direto. Então, para implantes, sim, eu sei. Dei muitas aulas em pós-graduação de odonto sobre o enxerto. E isso ele é usado com muita frequência. Que bacana isso. Então, isso sim, se eu tiver que ter deixado um legado, acho que o enxerto foi um. E hoje, tu como professor da faculdade da URGS e chefe do Clínicas, quantos colegas já passaram por ti na parte de residentes e fellow? Fazendo uma conta, pelo tempo que eu sou lá como médico contratado e como professor, são 30 anos. Contando uma média de 3 residentes por ano,
residentes como é que se diz? Regulares, Uhum. seriam 90. Tu bota mais um por ano, que seria o R4, que fazia especialização, mais uns 20. Acho que uns 110, 120, acho que passaram. Meu Deus, é uma legião de É uma legião. ortopedistas. É uma legião. E vou te dizer que Incrível. não sei se tem algum que a gente possa falar mal, sabe? Acho que todos, claro que sempre vai ter uma exceção, mas a grande maioria saiu pelo caminho do bem. São pessoas reconhecidas, são pessoas de boa formação. Então isso é o que conta no fim, né? Claro, O resto. e aí deve ser muito legal, porque tu, como professor, pegar o médico jovem, acompanhar ele, depois ele ser o teu colega, até o teu colega que vai operar verdade. contigo, que vai, né? Isso deve ser uma Que é o deve ser caso de muito hoje. Né? bacana. Hoje eu tenho o Cristiano, o Marcelo comigo, o Samuel. O Samuel não tive não fui tão ativo na formação dele. Ele já veio de outra residência, Uhum. mas agora eu tenho, acredito que ajudado na formação dele, mas o Cristiano, o Marcelo, são excelentes médicos, trabalham comigo. E a gente faz um time, né? Na verdade, o que tu faz é um time. Até porque, que horas tu começa a operar? Porque isso é uma coisa assim que eu acho incrível, né? E por quê? Acho bacana a gente falar sobre isso. Porque tu tem uma rotina um pouco diferente dos médicos. A gente, pelo menos 2 vezes na semana, quartas-feiras é certo. Uhum. E sempre mais 1 ou 2 dias, porque aí entra ou fratura ou algum caso que eu queira fazer que precise de horário. A gente começa às 5 horas da manhã. E qual é a vantagem das 5 horas? Primeiro que tu começa o dia cedo, eu gosto de acordar cedo. Tu não tem trânsito. Eu levo de casa até o Moinhos 6 minutos. Tu não tem atraso de sala. Tá tudo completamente esterilizado. Tá todo o time ali pronto, esperando para fazer a cirurgia. E aquilo que eu já te falei, tu vence, o primeiro inimigo a ser vencido é tu mesmo, né? Então aquilo, tu sair da cama, isso já é uma vitória que tu tem, né? Tu não tá saindo às 9 da manhã, tá saindo às 4h30. Às 4h30. Então às 4h30 tu sabe, olha, Deus Começar o ajuda dia quem cedo. madruga. Mas é incrível quando a gente acorda cedo, eu também gosto muito de acordar cedo, que naquele período onde está todo mundo dormindo, se tu acorda cedo, tu tá numa vantagem enorme, tu consegue fazer muita coisa até as 8. Muito. Muitas vezes às 8 horas eu já estou quase com o meu dia resolvido. Geralmente às 8 horas nós já estamos com 3 cirurgias feitas. Sério? Porque a gente tem também isso de ter 2 salas, então uma começa às 5, outra começa 15 para 6 e outra vai começar às 7 e pouco. Sim. Então às 8 tem muitas vezes 3 cirurgias feitas. Então quanto tempo leva mais ou menos uma cirurgia de prótese de quadril, por exemplo? 1 hora. Eu pensei que fosse mais tempo. Que coisa incrível isso. Não, 1 hora hoje. E qual é o padrão de hoje, assim, qual é o público que mais precisa de cirurgia de quadril? É o público idoso? Como é que funciona isso? Se a gente for falar na artrose, né, eu vou dizer que a artrose ela começa efetivamente aos 60 anos. Ali tu começa a pipocar os casos, 58, 60, e vai até os 85, 90, já para mais exceção. Claro que tu tem pacientes jovens que tu opera por outros motivos, ou porque tem uma necrose da cabeça do fêmur, ou porque fez uma fratura do acetábulo ano passado, ou tem uma doença reumatológica, enfim. Aí tu pode operar com qualquer idade. Mas se começa fundamentalmente aos 55 anos e vai até os 80. E a fratura já é a fratura do fêmur proximal já é o paciente mais idoso.
Aí, Já tem a geralmente a osteoporose, mulher, normalmente. Aham. são 4 mulheres para um homem, e aí a gente já começa a pegar de 78, 88, 98, né? E Então, normalmente o idoso, quando tem essa fratura, dizem que é uma causa de morte muito relevante, né? muito, Porque fica muito muito, tempo acamado, né? muito. Então tem que fazer, Não, a cirurgia tem que ser bem feita. sim. Isso é outra coisa que a gente instituiu no Moinhos, porque no Clínicas não tem como, realmente não tem, pela estrutura do hospital, né? Sim, Mas no Moinhos o paciente chega na emergência, que também fomos nós que montamos, e ele vai ser operado em 12 a 24 horas, o mais rápido possível. o mais rápido possível. Talvez não tenha hoje, se eu falei um dia no grupo da superintendência, você não, você é o melhor lugar do mundo. Não falei que é o melhor lugar do mundo. Eu falei que é um dos lugares que opera com mais brevidade no mundo. Quer dizer, então, a gente tem a gente criou essa obrigação. Agora, saiu um estudo que diz que não muda a mortalidade tu operar nas primeiras 12 ou 24 horas, ou até 48, mas tu muda outras complicações, que também esse estudo demonstrou. Mas eu acho que disso tudo, aproveitando tua audiência, o que a gente tem que fazer é prevenir essas fraturas, né? Eu sempre digo que isso aí, eu acho que a medicina deve um pouco para a sociedade isso. Essa educação. Hoje tu tem medicamentos extremamente eficazes para tratamento da osteopenia, osteoporose. Tem médicos super qualificados. Saber que tu faz a tua poupança óssea até os 30 anos, depois tu começa a entrar num platô E depois e começa depois tu a começa a cair. consumir Então, essa poupança. se tu começar a consumir de 90, tá bom, tu vai chegar lá no final no 75. Agora, se tu começar de 60, Já fica devendo. exatamente, isso é matemática financeira quase, né? Uhum. Então, isso... Porque a fratura do fêmur proximal e outras fraturas, fratura de vértebra, fratura do punho, fratura do isquio, do pubis no idoso, ela tem importância de saúde pública muito grande. A cirurgia do quadril é a maior causa de internação hospitalar nos Estados Unidos. A fratura, Aham. a fratura do fêmur proximal. Então a gente viu o seguinte: a cardiologia cuida da hipertensão como se fosse ouro, Sim. com toda razão, e direito e dever. Medicamentos cada vez mais avançados. Tu está sempre ajustando a pressão e agora não é mais 120, se puder deixar um pouquinho menos. Mas a osteoporose ninguém fala. Mas a osteoporose muito pouca gente fala. O diabetes, as pessoas cuidam, tem lá a corrida do diabético, tem... Quer dizer, são doenças, por serem doenças crônicas, que se dá muita atenção, graças a Deus. Mas a osteoporose, ela fica, porque aquilo, ela não dói, ela é silenciosa. Então, o primeiro sinal, muitas vezes, é a fratura. E se a gente pegar no paciente idoso, e quando a gente fala idoso, eu estou falando 65 anos para cima, o índice de mortalidade do paciente com fratura chega a 30% no primeiro ano pós-fratura. Que loucura isso. 30%. Então, sobram 70 pacientes dos 100. Desses 70, metade deles não vai ter a mesma independência que tinha pré-fratura. E isso é uma coisa muito importante, porque a hora que perde a independência, que fica dependendo, é o caso assim, ó, do idoso que tem um problema no ombro. Se ele não conseguir pegar a louça, ele já está dependendo de alguém. Lógico.
Já muda a Lógico. vida dele. Não pode ir no supermercado, não pode, né? Então, a gente tem que cuidar muito desse nosso corpo para poder chegar saudável, Tem que cuidar muito. Tem que né? cuidar Porque a muito. hora que tu perder a independência, E a parte ortopédica, né, que é a músculo-esquelética, que tem sim, a osteoporose, sarcopenia, enfim, isso nós devemos dar mais atenção para isso. mas não é falado, né? Não tem campanhas, eu acho que não tem É muita pouco, coisa, é muito pouco, né? muito pouco. Eu acho que a gente tem que começar isso aí. Isso é importante, isso é bem importante. Mas já tem vários, pessoal do endócrino, já está se alertando bastante para isso, né? Isso aí é prevenção, né? As doenças osteometabólicas, isso está. Então eu acho que está chegando o momento de se fazer de fato um levante aí para que não chegue esse número absurdo de fraturas que a gente tem. E até porque o Brasil não tem uma estrutura de saúde pública que consiga dar o atendimento É de complexo. excelência É para complexo. toda essa população, né? Não tem. Não tem. Mas me diz uma coisa, Galia. A gente conversou então sobre essa parte do clínicas, sobre as cirurgias, de tu começar a operar cedo. Qual é o momento que tu tá hoje na tua carreira? Porque tu fez um monte de coisas até aqui. E agora tu tá no platô, tu tá num momento muito bom, né? Tu sempre teve momentos, a maioria dos momentos bons na carreira, né? É que eu sempre achei que eu estava crescendo. Então, desde que eu me formei, que eu comecei a residência, aquela loucura, é que chegou um momento que eu achava que eu era meio irresponsável, porque todo aquele estresse que tinha, aquilo não era um estresse para mim. Tu gostava? Eu gostava. Como gosto até hoje. Então, se perguntar, vem cá, vamos operar amanhã às 5? Vamos. Tô dentro. Domingo nós vamos ter cirurgia tardinha, tá? Show de bola. Então, eu acho que tu te sente bem na profissão, bem na carreira, quando tu tá de bem contigo. Porque tu faz o que tu gosta, tu tem formação, obviamente, tu te preparaste para aquilo, tu continua treinando, porque isso não é eu me preparei, agora não faço mais nada, E a não. medicina é fundamental tu continuar. Tu tem que continuar, isso aqui nem o Isso não é batedor de certo. falta. É, O cara tem que ir lá todos os dias, depois do treino, bater falta, porque senão eles não acertam mais nem perto da goleira, entendeu? exato. Então, tu tem que estar treinando, tu tem que estar estudando, tu tem que estar indo a eventos, tu tem que estar indo a congresso, tu me convidam bastante para dar aula, mas eu também assisto muita aula, eu digo que a gente sempre aprende muito nesses E até eventos. com essa velocidade de coisas novas, precisa estar presente, né? Precisa. Sai muito artigo, tu tem que selecionar o que tu efetivamente tem qualidade para perder aquele tempo para estudar, porque senão tu vai ver o que saiu de quadril na última semana, tem 500 artigos. Não, e isso é uma coisa assim, ó, quando a gente fala em conselho para os jovens, né? Como é importante desse médico jovem, já desde cedo, pegar esse hábito da curiosidade e da disponibilidade para Sim, estar, sabe, para estar disponível para participar de uma cirurgia no domingo, às 6 da tarde, porque é aí que ele vai aprender, né? eu acho que ele vai aprender a técnica e ele vai aprender a vida. Me fala sobre isso. Porque a técnica, tu assistiu uma cirurgia na segunda-feira ou no domingo, é igual. Então a técnica tu vai aprender, seja no domingo, no sábado, na segunda, enfim. Mas eu acho que quando tu vai às 5 horas da manhã, como os nossos residentes vão lá no Moinhos, como os nossos fellows vão, como às vezes alunos me pedem para ir assistir cirurgia às 5 horas. Tu está dando um pouco mais, tu está aprendendo como que é a vida, se é que tu quer essa vida, porque pode ser que tu não queira. Claro. E é um direito pleno. Tem gente que olha, o Gali é maluco, eu não quero a vida dele. Certo? Sim. Agora, se tu disser assim, pô, eu acho que o Gali atingiu uma posição, um posto que eu acho bacana. A fórmula é essa. Não tem outra, não sei, mas eu sei que essa funciona. Que é tu estar disponível, Ter disciplina. ter disciplina,
que é não dizer não para um colega que te pede uma ajuda. Quantas vezes a gente vai operar? Não vou mais hoje, mas que a gente foi para o interior operar com os colegas que nos chamavam. Quantas vezes aqui alguém te manda um caso porque tu pode dar uma mão sem ferir ética de ninguém, entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque eu vivi isso. Porque quando eu tinha um pepino, eu tinha uma cedia para maceder agora. Me dá uma mão. Então, essas coisas... Isso é construído aos poucos, né? Isso é construído aos poucos. E, no mínimo, tu tem que lembrar do que te fez chegar até aqui. E, no mínimo, tu tem que dizer para os teus... Não vou chamar de aluno, mas para as pessoas que te cercam, dizer, olha, foi assim que eu fiz para chegar aqui. Acaba servindo de exemplo. É um exemplo. A pessoa vai querer ou não. Se quiserem, ótimo. Se e não quiser, tem nada tudo de bem. errado se não querer agora. Nada. Que é uma fórmula segura de crescer, né? Ela é sólida. Ela é sólida, sabe? Porque ela não é baseada no vazio. Ela é baseada no estudo, no trabalho, na dedicação, no mostrar resultados. Tem que mostrar resultado, né? Não, e uma coisa que eu, agora conversando contigo, eu estava lembrando, né? Desde o primeiro episódio, eu sempre faço questão de ler o currículo do médico. Que para algumas pessoas pode ser maçante, porque aquilo ali pode achar que é desnecessário. Mas para te construir uma carreira, construir uma reputação, tem anos. Ninguém tem um currículo como esse da noite para o dia. Não. Isso aqui tem muitos anos. Porque fazer um mestrado dá trabalho, fazer um doutorado dá trabalho. Passar no vestibular dá trabalho. Viajar para outros centros para aprender, para ser fellow em outros lugares dá trabalho, custa dinheiro. Né? Então, é uma construção que o médico vai. E eu brinco assim, ó, eu sou super a favor de redes sociais, de Instagram, sabe disso, mas não dá para comparar um médico com um currículo sólido com aquele que tem um Instagram lindo de morrer, mas não tem nada no currículo. Às vezes nem fez uma residência médica. E as coisas estão muito confusas nisso. Então, é importante que a gente valorize a trajetória, né? Sabe que isso a gente discute até dentro da universidade, né? Não da ortopedia ou do departamento de cirurgia, mas na universidade como um todo, né? O que a gente pode fazer a mais para alertar os nossos alunos, aí sim alunos de graduação, que esse não é o melhor caminho, o da dancinha, entendeu? Que a gente diz. Isso a gente discute com muita frequência, porque então se pensou, bom, então fazer disciplinas de ética e bioética eu não sei, realmente não sei o que fazer, porque as coisas mudam, os tempos mudam, mas a grande verdade é que eu acho, pelo menos eu tenho 60 anos, eu como paciente, eu ainda quero o cara tradicional. Eu quero um médico que teve formação. Eu acho que o importante é aí, ó, é a formação. As pessoas têm que aprender a pesquisar a formação do médico e conferir aquela formação. Para isso tem um Lattes, né, que tu pode pesquisar ali se aquele médico ele é competente cientificamente. Isso aí. E sendo competente cientificamente, tá tudo certo ele divulgar o nome dele em todas as redes que tiverem. Só que a base de tudo é a competência científica. E essa competência científica, o aprendizado, leva muito tempo para ser construído. E às vezes as pessoas não têm paciência. Não, paciência não existe mais. Mas não tem, né? Não. Sabe que durante muito tempo eu fui contratado do Clínicas como único contratado. Hoje nós temos 8 contratados, um em cada equipe. E durante muito tempo só tinha um, porque o hospital só disponibilizava uma vaga. Então,
tinha lá na urgência uma fratura do húmero deslocado, uma artrite séptica do húmero. Chama o Galia. Chama Eu ia lá, ele. porque eu era o único. Joelho, eu ia lá. E eu não faço nenhuma dessas coisas hoje, há muito tempo. Mas eu estava lá, Aprendendo, né? aprendendo. Aprendendo. Aprendendo, porque é impossível você não aprender. Então, tá, mas isso te ensinou a operar quadril? Não. Mas me ensinou a ser médico, me ensinou a cirurgia de um modo geral, me ensinou a ver um paciente que está doente, ver um paciente que precisa de uma intervenção mais imediata. Não adianta, tu tem que estar E o no trato do campo. paciente, né? Aprender a lidar com o paciente preocupado, com Claro. dor. Nossa, Isso aí também tem essa relação humana que é muito importante, né? isso é muito, 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 muito importante, muito. E às vezes, que eu acredito que sejam poucas, mas tem vezes que tu falha nisso, né? Porque tu tá num dia ruim, porque tu não entendeu, não houve uma sintonia com o paciente. Isso são as coisas que mais me estragam, quando diz assim, ó, não fui bem com o entendimento do problema dessa pessoa. Isso é muito ruim, muito Imagino. ruim. E acontece, Claro. e acontece. E eu já tive oportunidade até de acontecer isso e ter uma segunda chance, da pessoa voltar e me dizer, olha, eu não ia voltar, mas aquele dia o senhor foi muito duro comigo. E aí tu tem a chance de, não, de fato, se houve alguma Agora, coisa, como é e tu importante a pode... gente passar pela situação, olhar para ela com maturidade e dizer assim, pô, eu podia ter feito diferente. É, E ser humilde para fazendo de novo, né? claro, De uma lógico, outra forma. lógico. Não tem zero dúvida. Zero. Isso acontece porque a gente... Tu vive no fio da navalha, entende? A gente tem hoje com esses grupos de WhatsApp, eu recebo mensagem do grupo do Clínicas, do grupo do Moinhos, do grupo do consultório, e assim, ó, o fulano tá bem, o outro tá bem, o outro tá fazendo uma febrezinha, o outro... Então tu passa o todo. dia envolvido, então daqui a pouco te pega no momento que tu não tá... Tu é falível, né? E daí me conta o seguinte, fora a medicina, daí tem o karatê. Tem o karatê. E daí eu acho que isso também te traz muita sabedoria. Traz. Eu não conheço nada do karatê, mas eu tenho admiração, e, sabe? E te acompanho nas tuas postagens sobre isso. E queria muito que tu me contasse desse lado, o Galia não médico. O karatê, ele é... o karatê tem o seu tempo, né? Eu comecei a praticar karatê com 10 anos. Então eu ia de ônibus até a Independência, onde tinha o dojo, né? Que não se chamava na época, mas chamava de academia, mas chama dojo. E eu ia treinar, faixinha branca, ia. E aí eu fui até laranja, verde, e aí cheguei lá nos 14 anos, sei lá. Fechou a academia do professor Graff. E o estilo era Shotokan e não tinha outra na época que eu conhecesse do mesmo estilo. Eu fiquei parado um tempo. Aí me informaram e tal que estava o Watanabe, que foi um dos grandes nomes do karatê, dando aula na João Pessoa. Aí fui para João Pessoa. E aí continuei treinando. Depois vem faculdade, larguei. Mas nunca me saiu da cabeça. Eu sempre sabia que um dia eu ia terminar, tu não termina nunca o karatê, mas que eu ia chegar na faixa preta, vamos dizer assim. Aí com 40 anos eu voltei, treinei acho que uns 8 anos, depois parei de novo, e aí há uns 10 eu voltei decidido a ir, agora sim, né?
E aí eu tinha um sensei, o Ernesto, do Panamá, que me dava aula, começou a me treinar, e eu fazia aula também no dojo dele. E ali eu fui até a preta, que é o que eu queria chegar. Então eu sou faixa preta de primeiro dan. Vou fazer exame para segundo dan no final do ano. O Ernesto foi A embora. faixa preta tem outros níveis, então. Sim. Ah, eu não sabia. Sim, a faixa preta tu vai até o nono dan, 10º, que obviamente eu não vou chegar, porque eu não tenho idade mais para chegar, e não se chega muito. O meu sensei hoje, que é o Alfredo, que é o cara que mais graduado aqui no nosso meio, talvez um dos mais graduados do Brasil, extremamente dedicado ao karatê. Ele é 7º dan. E então o Ernesto foi embora, eu passei a treinar com o Alfredo, e aí eu comecei também a ter uma visão já faixa preta, tu já tem, vamos dizer, tu amadurece, tu te forma em medicina, entendeu? Tu não sabe nada ainda, Sim. né? Mas tu está formado. Mas tu começa a ter aquela visão, tu começa a estudar o karatê. Então tu vê, karatê não é só treinar Porque tem uma chute, filosofia soco. atrás. É filosofia, é o estudo da biomecânica, do golpe. E isso vai ele te leva para uma zona de disciplina que poucas atividades te levam. Normalmente, todas as artes marciais são assim, Em né? todas as artes marciais. Ou as que eu conheço, pelo menos, né? Tem muitas que eu não conheço. E te leva também para um grau de humildade, né? Que é aquilo. Tudo bem que aqui tu falaste no início, o Gali é chefe disso, daquilo, professor, não sei o que. Lá eu sou aluno. Lá eu ouço reprimenda. Lá é assim, ó, troca a perna. Não é assim. Tua base está errada. E não adianta eu dizer, eu sou faixa preta. Isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer o seguinte, que o sensei está ali para me ensinar. Porque se diz que é karatê do. Se escreve karatê, tracinho do. Que do quer dizer o caminho. Então esse é o caminho do karatê. Tu nunca chega ao final. Né? Tu está sempre no caminho. Então isso faz com que eu sei que se eu tiver condições de praticar até os 70, 80, 90 anos, eu vou fazer. E vou estar aprendendo. Né? E também vou estar sendo exemplo para aqueles mais novos, que dizem, pô, esse velho aí que já me olha, como eu tenho 60 anos, e o karatê é um bando de gurizada. Então eles já veem aquilo, pô, o cara está dedicado. Mas isso que eu acho legal, sabe? Porque ele tem essa questão da humildade, a disciplina e a admiração pelo mais experiente. Com certeza. Porque tem um mestre, com certeza, né? Com certeza. Né? E isso, se tu trouxer para a vida do médico, é muito legal. Porque a gente tem que ter humildade, tem que ter disciplina e tem que ter admiração pelos professores, pelos mestres, né? Perfeito, é isso. É aquilo que eu falei isso, o Marchek, Macedo, sabe? Esses caras que estiveram próximos. E não é idolatrar. Não. Não é. Não, é respeitar. Nem tudo tu pode concordar, mas respeitar aquilo. Não precisa concordar com tudo. É muito bom. O Alfredo, que é meu sensei, e o Ernesto, que era meu sensei, eles têm a minha idade, regulam comigo, mas eu chamo de sensei. Quer dizer, eu até, claro, que se eu for... Sensei quer dizer mestre. Professor. Professor. Tu tem aquele respeito, o discípulo. Né? Eu sou discípulo. Que legal. Claro, se eu for jantar com um deles, eu vou chamar, tudo bem, Alfredo, Ernesto, mas ali, quando tu entra, ali tem um ritual. E que tem que ser seguido. E que tem esse ritual também na medicina. E que tem no na bloco medicina. cirúrgico tem ritual. Não tem dúvida. Porque quem já entrou dentro de um bloco cirúrgico, e tá aí para assim, ó, para o leigo que não, mas para todos os médicos que já presenciaram, ali tem um ritual e cada um tem o seu papel. Absolutamente definido. E quando se quebra o ritual, quando se tenta quebrar um pouquinho, não dá certo. O que dá certo é o rito. Né? Quer dizer, aquilo. Não adianta mudar. Não adianta mudar. Obviamente, vai fazer alterações da evolução,
mas não as comportamentais, não. Porque a mão sem luva, ela contamina. Tu bater numa mesa estéril, no hospital escola, tu tem que dizer, eu bati na mesa. Mesmo que caia o mundo em cima de ti, eu tenho que dizer, eu bati na mesa. Entendeu? Então, O essas respeito coisas... pelo instrumentador, a instrumentadora e a responsabilidade que ela tem de estar ali com Tu todo imagina, aquele ela não material. conhece o paciente muitas vezes, ela muitas vezes não conhece toda a equipe, mas ela está trabalhando com o máximo cuidado. Quer dizer, então, isso é uma pessoa de uma dedicação absurda. Uma coisa é tu conhecer o paciente, tu está envolvido, não. Aquelas pessoas que estão ali, a circulante de sala, a instrumentadora, a enfermeira, isso são profissões assim que não têm... Sim, elas não têm o contato com o É paciente. doação pura, entendeu? Quer dizer, elas têm que fazer aquilo pelo bem feito porque elas sabem a consequência de não fazer bem. E eu tenho a minha instrumentadora, a Undina, há 30 anos, que é do Clínicas, era do Clínicas, e eu levo comigo. Ela vai para o Moinhos. Então, as minhas cirurgias, ela está lá. A Undina tem 70 anos. E está lá Opa, às 4h30 da manhã, ela chega antes de mim. 4h30 da manhã, se tem cirurgia domingo, ela está lá. isso te dá muita confiança, né? Ah, eu Porque gosto. Ela é a mesma conhece coisa o grupo de anestesistas, os cirurgiões o meu grupo de têm o anestesista. hábito, É o mesmo grupo. né? E aquilo ali, só pelo olhar, você já sabe o que tem que fazer. Sabe tudo, não, e tu confia plenamente naquele. É uma Ó, chamou orquestra. o nosso grupo, os caras são bons. É uma Então, orquestra. funciona Pois é, muito bem. legal isso. Galia, e me diz uma coisa, em relação à carreira médica, falando um pouco agora sobre o jovem médico que está chegando, né? O que tu dá de conselho para eles? O que tu fala para os teus alunos que a gente pudesse trazer? Agora, essa semana, a PUC começou as aulas, segunda-feira, a maioria das faculdades. Então, tem uma turminha aí entrando na medicina com o olho brilhando, porque ninguém entra na medicina, porque passou na frente da faculdade Não, e conseguiu entrar. não. Não, ela pensou em fazer medicina, estudou muito, passou num vestibular super difícil e teve o primeiro dia de aula e essa manhã termina a primeira semana de aula. É um jovem que daqui 5, 6 anos vai estar concluindo e logo vai estar no mercado de trabalho. O que tu, como médico experiente, poderia dizer se fosse para tua filha, se fosse para o teu filho? Primeiro, eu ia dizer que eles fizeram uma ótima escolha. Né? Que a medicina é uma coisa apaixonante. Né? Segundo, eu diria e digo que a partir desse momento eles se tornam pessoas um pouco diferentes, que eles vão ter que estudar, eles vão ter que se dedicar, eles vão ter que ter disponibilidade na vida deles, porque senão médico indisponível Não dá. não dá, ninguém quer, porque a gente quer alguém que seja disponível para a gente, dentro do razoável, pelo menos. Que eles vão ter que ser humildes, porque às vezes o aluno de medicina ele perde um pouco da humildade no decorrer do curso, eles vão ter que resgatar essa humildade, porque aprende muito mais. Quer dizer, tu tá aberto A hora que pro tu fecha a ensinamento, porta, tu não tem como receber. é quando tu aprende, né? Se tu achar que tu sabe, tu não aprende. Que eles vão enfrentar trabalho árduo, remuneração baixa, e que a partir deles vão construir a coisa mais importante da vida deles, que é a reputação. Mais importante de quanto tu sabe, de quanto tu opera, é o quanto tu tem credibilidade. Quer dizer, o quanto tu é confiável. O quanto as pessoas se referem a ti como uma referência muito mais do que técnica, mas uma referência moral, pessoal, ética. Isso é o que, de fato, vai fazer a diferença na frente. O Macedo dizia sempre
operar até o macaco opera. Eu pego um macaco e treino ele para operar. Que é o jeito dele. E se tu pegar qualquer um... O robô. O robô opera. Robô. É isso aí. Tem um colega de São Paulo, o Emerson Honda, que diz que ele, como ele gosta muito de operar, ele diz, pai, eu queria um robô que atendesse consultório para mim. Eu operar, eu gosto. Agendamento de consulta já tem. Eu tenho uma cliente que diz assim, eu queria que as secretárias fossem todas robô, porque daí ela abria a porta, servia o cafezinho e ia botar as meninas para fazer uma coisa mais legal do que ficar. É isso aí. Então tu acaba aprendendo. Tu faz, tu aprende. Agora, tu tem assim como era antigamente, deveria ser até hoje, acho que o juiz, o delegado, sabe, na cidade do interior que tinha um juiz, o delegado, o médico, o padre. Tu tem uma responsabilidade, né, de passar confiabilidade, quer dizer, saber que tu vai consultar o doutor fulano e naquele momento tu já está até melhor quando tu vê o médico na tua frente, porque é uma pessoa que te passa uma confiança absurda, tu sabe que ele está fazendo tudo que ele pode pelo melhor para ti. E isso é uma coisa legal que tu tá falando, porque eu sempre falo, quando os médicos jovens me procuram, eu sempre converso com eles para eles prestarem atenção como aqueles professores deles atendem. E que se cerquem de professores que sejam muito humanos, para aprender, porque o trato no consultório é diferente do ato, no caso da cirurgia, do bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico, tu tem que ser pragmático, tu tem que prestar atenção, tem todo aquele rito. Agora, no consultório, é ser humano com ser humano. Isso. O paciente está ali falando com um médico que tem que entender ele. Senão, daqui a pouco, a gente substitui médico por um robô. Né? Ele vai, por inteligência artificial, descobrir o que tu tem. Né? Não é isso que o ser humano quer. Não é isso. O ser humano quer olhar no olho do médico, sabe? Receber esperança, que explique bem. É que essa é a mágica da medicina, né? Isso que é bonito, né? Essa é a mágica. Essa efetivamente, esse é o ponto que diferencia as pessoas, né? Porque eu vou te dizer, hoje o acesso à informação é muito fácil. Então, tu ter conhecimento e ser bom tecnicamente não é difícil. Antigamente, tu tinha que ir lá escrever um artigo, tu ia na biblioteca, pedia para mandar, demorava 15 dias. Hoje, tu acessa do celular, ele vai querer ler um troço aqui sobre a prótese de quadril, tu acessa o que tu quiser. Mas sabe que é o contrário do que muito se fala? Porque essa geração nova... Eu acho que essa geração nova, se corrigir pequenas coisinhas, se eles de fato derem atenção para isso que nós estamos falando, olha aqui, vamos dar atenção só nas relações humanas. Cara, essa geração é fantástica. Porque eles conseguem, eles desenvolveram essa coisa de estar conversando contigo, falando no celular. Eles são multitarefas. Eles são multitarefas, né? E eu vejo os residentes hoje, e eu considero eles muito bons, tanto do Clínicas quanto do Moinhos. Então, não, porque as coisas mudaram, não é como era. Claro, muitas coisas mudaram. A gente tem filho, a gente sabe. A gente tem filho, a gente sabe. Algumas eu acho até que pioraram, mas muitas melhoraram. Então, é a questão da geração, a gente tem que se acostumar com ela. Mas nós temos que impor um pouquinho mais o limite disso. Até para o bem deles, né? Só para o bem deles. Isso é exatamente como filho. Quer dizer, tu tem que também ter aquela hora de dar o limite. Né? Meus filhos já são grandes, mas eles tiveram um momento de receber o limite. E até hoje, acho que muitas vezes, acho que pega mais leve, acho que não é por aí. Então, a nossa geração também se impôs talvez menos do que eles. Do que os nossos pais. Né? Sim.
E me diz uma coisa, quais são os teus planos para o futuro? Mary, sabe que eu tenho uma mente inquieta, né? Então, às vezes eu tô ali fazendo a minha musculação, ou treinando, e eu digo, quer saber? Em 2024 eu vou largar as chefias, eu vou diminuir o volume, não sei do quê. Vai nada. Isso dura 15 minutos. Aí daqui a pouco já um colega liga, pá, eu tô vendo um artigo aqui, o que tu acha? Tô De dentro. fazer uma biópsia óssea, não sei do quê. Bah, vamos lá. E aí Que tu já coisa esqueceu boa, né? tudo, e aí tu já começa de novo, já tem projeto, e tem esse grupo de pesquisa que a gente tem, que eu sou encantado no grupo, Mas isso que porque move, né? Eu é acho isso que a que gente não move. pode parar, né? Eu acho que Eu não sei se pode ou não pode, eu não consigo. tu não Eu consegue. não consigo. Não consigo. Eu tenho que estar pensando em alguma coisa. Volta e meia me dá essas coisas. E de fato, eu digo, olha, se eu vou diminuir, não dá. Não tá dando. Eu vou só treinar Ultrapassando o karatê limite. agora. Eu quero pegar e passar as manhãs treinando. Sim, porque tu até organizou um congresso brasileiro de cirurgia do quadril. Sim, ano passado. Dá trabalho, né? Nossa. Por 2 anos. O médico. E foi bom o congresso, olha. Mas é uma delícia, né? É uma Foi. cachaça fazer um evento. Foi. Mas Foi. dá trabalho. Muito Te trabalho. tira muito tempo até do teu muito. descanso, do teu lazer. Porque quando tu não tá trabalhando, porque os médicos não mudam o seu ritmo de trabalho, Não. tem que fazer um terceiro turno para organizar programa científico. Sim, eu já tenho às vezes convidar 4º turno, colegas. entendeu? Então já começa um turno às 5 e tu vai indo. Mas não me cansa isso. É prazeroso. É prazeroso. É prazeroso. Então, o futuro, tu perguntasse, né? Planos para o futuro tem muitos. Muitos. Continuar trabalhando a 1000, Continuar trabalhando a 1000, operando cedinho, lutando ajudando as karatê. pessoas. Os pacientes te adoram, porque toda hora pedem conselho. Eu falei esses dias com a Ana, com a tua secretária, e ela me disse que tem uma lista de colegas pronto, porque eles perguntam os pacientes, eu preciso de um oftalmologista. Fulano de tal, eu preciso de não sei o que. Vamos precisar de um oftalmo, vai na Diane, né? Vai na Diane. Tem o telefone na Diane direto, claro. Mas é incrível, né? Como o paciente... Não, eu passo o dia inteiro. Me manda alguém do ombro. Tá. Eu preciso de alguém do pé, do joelho. Ou, tu conhece um cardio bom, tu conhece um pneumo, tu conhece... E eu conheço. Sim. Daí já tem a lista. E aí tu faz, porque na verdade, quando tu diz que eu conheço um bom, tem dezenas, centenas, né? Mas quando o cara me pede um médico bom, ele está pedindo o quê? Um médico que seja bom, mas que tenha um estilo parecido com o meu, porque ele gosta de mim. Claro. Então não adianta tu mandar ele para um cara que é craque, mas é um técnico só, sabe? O cara não vai dar a atenção que ele precisa. Então, tu sabe para quem distribuir os pacientes. E isso é muito legal. E tu sabe que eu um dia indiquei um médico para uma amiga levar a mãe. E esse médico, essa mãe teve dengue e não ficou bem. E ela ficou com uma disfunção gastrointestinal muito séria que não descobriam o que era. E eu indiquei um médico que eu conhecia, que é ótimo tecnicamente. Mas quando essa minha amiga levou a mãe no consultório, esse médico ficava toda hora olhando o celular, digitando no computador e não fez contato visual quase nenhum. Elas acharam péssima a consulta. E o cara pode ser craque. E o cara eu sei que tecnicamente ele é espetacular. É isso. Só que ele não fez uma outra parte que é muito importante. Enquanto para alguns pacientes isso não é importante, entendeu? Para alguns pacientes... É personalidade. Ele diz assim, cara, eu só quero que ele me resolva o problema. Se ele vai ficar no celular, não sei. Me dá um remédio bom, resolveu. Tem paciente para tudo que é de estilo de médico. Tem. Né? Então tem para todo mundo. Então tem que encontrar um caminho aí. Mas Galia, quero te agradecer muito, muito, muito por esse nosso papo. Eu te agradeço. Foi muito gostoso, sabe? Conhecer. Legal. A gente não falou do Grêmio, né? O Grêmio. Vai ficar pro próximo, eu acho, né? Eu acho que vamos falar do Grêmio daí, né? Porque, afinal de contas, a gente veio a preto e não foi combinado, mas, né? E tu imagina, essa era outra que eu ia pegar ainda. Sim, não
Daí Aí eu a acho tua que eu vida tinha. ia ficar Aí doida, né? o suicídio seria um dever. Daí não dá, né? É, Mas o teu pai foi uma pessoa muito foi, importante foi, para o Grêmio. foi. O pai foi um dirigente que. E tu vê, isso é o que eu acho que a gente falou do legado. Eu quero que os meus filhos ouçam falar de mim o que eu ouço falar do meu pai, entendeu? Todo mundo fala bem dele. Vai Colorado conversar comigo, pô, era um dirigente que a gente gostava. Vai os gremistas, poxa, um dirigente. Então, Isso é legado, né? isso é Isso é tu legado. deixar Isso é legado. para os filhos essa imagem boa, É, né? Esse orgulho, né? isso aí é legado. Isso só tem uma chance na vida de fazer, É, né? todos os dias. Todos, todos os Uma dias. chance todos os dias. É isso aí. Querido, muito obrigada. Eu te agradeço, foi muito legal. Parabéns pela tua iniciativa do Marycasts. Eu tenho feito isso aí, é o meu projeto de ouro, assim, está sendo muito gratificante para Legal. poder realmente conhecer, mostrar como o médico que muitas vezes está atrás naquela mesa atendendo, também é um ser humano, também passou por momentos de dúvida, de vulnerabilidade. Também, todos os dias, quase, né? E a gente tem que ir superando e mostrar todo esse lado aí. Isso Muito aí. obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigada por terem nos assistido. Sigam, então, o nosso Instagram, se inscrevam no canal, curtam e até a próxima.